Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos acompanha, a você que nos assiste, a você que pela primeira vez chega a este canal, você que já é ouvinte deste canal, eu quero cumprimentá-los a todos vocês. Na bendita, na eterna, na soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça, que esta paz habite em nosso coração. Não só hoje, mas que seja para toda a eternidade. Meus queridos, primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2, verso 3 e 4, está escrito: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Segundo, eu agradeço a você que tem tirado minutos, segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Queridos, eu peço a você, de todo o meu coração, que dê o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Eu não tenho como te recompensar. A recompensa para a sua vida vem do Deus Todo-Poderoso. Meus amados, o tema aqui é como conhecemos a Deus. De que forma nós conhecemos a Deus? Como nós conhecemos a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Você conhece o seu pai? Você conhece a sua mãe? Você conhece os seus irmãos, os seus amigos? E aí você chega e se pergunta: irmão, eu conheço todas essas pessoas. E como eu posso conhecer a Deus? Simples e fácil. Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos a Deus através de nós conhecermos a sua palavra. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós, de fato, conhecemos a Deus. Porque Deus, ele se revela para todos nós através da sua palavra. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, de fato, nós conhecemos a Deus e temos intimidade com Ele através da sua palavra. Por isso, ficou a sua palavra para o homem ter acesso a Deus, para o homem ter a sua intimidade com Deus através da sua palavra. E o que Deus quer de nós, o que Deus requer de todo ser humano, é a sua intimidade com Ele. E, como já lhe disse, nós temos intimidade com Deus através da sua palavra, através de orarmos a Ele, através de termos uma comunhão com Deus. Muitas pessoas pretendem ser conhecido no meio da sociedade, ser conhecido entre amigos, ser conhecido pelas pessoas de alta influência, louvado seja o nome do Senhor, mas não procuram ter conhecimento com Deus. Eles não pretendem ter uma intimidade com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se o mundo hoje
hoje, atualmente, procurasse conhecer a Deus, queridos, as coisas eram diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Se o mundo que hoje nós habitamos nele, ele procurasse, de fato e de verdade, não de palavras, procurasse conhecer a Deus na sua essência. Eu sei que a gente não consegue conhecer a Deus na sua profunda essência, mas se a gente conhecesse a Deus, pelo menos o básico, aqui numa linguagem bem popular, as coisas, meus amados, não estavam da forma que estão hoje. O mundo está hoje da forma que está, as pessoas estão hoje da forma que estão, porque não procuraram ou não procuram conhecer a Deus. Porque quando se conhece a Deus, a gente quer fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre melhor para todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta você ter muitos amigos influentes no meio da sociedade, não adianta você ser uma pessoa de alta posição social, louvado seja o nome do Senhor, não adianta você conhecer várias pessoas importantes e não ter conhecimento de Deus. Não significa nada na sua vida, não significa coisa alguma. O homem deve conhecer, deve ter, louvado seja Deus, conhecimento de Deus. Porque nas horas das nossas maiores necessidades, tem horas que os amigos não conseguem resolver as nossas causas. Tem hora que a gente mesmo, pela nossa alta posição social, a gente não consegue ter solução para os nossos problemas. Tem coisa que só através da intimidade com Deus, do conhecimento que a gente tem de Deus, só Ele pode resolver todas as nossas situações. Louvado seja Deus para todos sempre. Então, a palavra de Deus, queridos, ela é fiel. Então, o texto aqui nos diz que só conhecemos a Deus, louvado seja o nome do Senhor, se guardarmos os seus mandamentos. E os mandamentos de Deus é guardarmos a sua palavra, é vivermos a sua palavra, é andarmos na sua palavra, é praticarmos a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. O maior desejo, louvado seja o nome do Senhor, e Deus quer de nós, a maior vontade que Deus quer de nós, o que Ele pretende de nós, é que nós venhamos guardar os seus mandamentos. Mas você não deve guardar porque tem pessoas que dizem, eu guardo e deixa para lá, abandona. Isso não é guardar. Quando se guarda, se pratica. Quando se guarda, se vive aquilo que você, de fato, guarda. Você não esquece. Louvado seja o nome do Senhor. Quando algo está guardado e bem guardado, você não esquece daquilo que você guardou. Por exemplo, medite comigo. Se você guarda algo na sua casa, na sua despensa, tão importante para você, ele está ali guardado, mas no momento que você necessita, você sabe onde está. Porque você sabe aonde você guardou. Do mesmo jeito, os mandamentos de Deus. Nós devemos guardar, mas devemos exercer aquilo que Deus nos deu. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que o texto nos diz. Nisto sabemos, nós temos conhecimento
nós temos entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Nisto sabemos que o conhecemos. O conhecemos. Se fazemos o quê? Se guardarmos os seus mandamentos. Guardarmos os seus mandamentos, praticar os seus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós praticamos os mandamentos do Senhor, quando nós andamos na sua palavra, quando nós praticamos os mandamentos de Deus, nós somos conhecidos, queridos, não só pelo céu, nós somos conhecidos em meio à sociedade, porque Deus nos tirou de uma vida depravada. Deus nos tirou, como diz o Salmo 40, de um charco de lodo. Deus mudou todo o contexto da nossa história. Deus mudou todo o curso da nossa história. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém olhava para nós antigamente, quando nós estávamos no pecado, olhava para nós e não via, e via nós como um Zé Ninguém, como diz o provérbio popular. Desacreditado, moralmente destruído, acabado. Mas quando nós aceitamos a Jesus, que praticamos a sua lei, os seus mandamentos, hoje alguém olha para nós com um olhar diferente. Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta oportunidade. Deus não vê o teu passado. O teu passado para Deus não existe mais. O que existe para Deus, Deus vê o teu futuro. Deus vê a tua capacidade. Deus não olha para o teu passado. Quem te acusa no teu passado todos os dias é o diabo, porque ele é acusador. A missão dele é acusar o nosso passado todos os dias. Mas Deus, ele não te vê como ex-drogado, como ex-alcoólatra, como uma prostituta. Ele não te vê desta forma. Hoje Deus te vê como um verdadeiro filho dele. Deus te vê hoje como uma verdadeira, como um verdadeiro servo de Deus. Deus vê o teu futuro. Deus vê, louvado seja o nome do Senhor, o teu futuro. Então, o texto é bem claro em nos dizer: nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Louvado seja Deus. O verso de número 4 diz o seguinte: aquele que diz eu conheço, não basta apenas conhecer. Louvado seja o nome do Senhor, porque existem muitas pessoas que conhecem, mas não praticam. Existem muitas pessoas que dizem que conhecem a Deus e não dá testemunho de que, de fato, que conhece a Deus. Porque conhecer a Deus, queridos, quando nós conhecemos de fato a Deus, nós mudamos as nossas ações. Quando nós conhecemos a Deus, nós procuramos obedecer, fazer aquilo que está determinado na palavra de Deus. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, o que ele é? Mentiroso. E todos nós sabemos que Deus abomina a mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta eu pregar aqui, não adianta eu dizer que conheço Deus aqui, louvado seja o nome do Senhor, e não praticar os mandamentos de Deus.
não ter a minha identidade, porque é fácil você chegar aqui em uma plataforma como essa, dizer que conhece a Deus, porém não dá testemunho na sua casa, não dá testemunho na sociedade, não dá testemunho para as pessoas que ainda não servem a Deus. Não adianta. Louvado seja o nome do Senhor. Existe muitas pessoas que na igreja são uma bênção, aqui na plataforma são uma bênção, mas verifique a vida dele em casa com a família, no meio da sociedade. Vê se ele realmente tem testemunho de salvo. Não estou falando de crente. Vê se realmente ele tem testemunho de salvo. Porque o salvo é diferente do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou lhe dizendo isso aqui com toda a segurança. O salvo é diferente do crente. Bendito seja Deus. Então, aquele que diz que conhece e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. O crente deve ser o salvo, deve ser verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Conhecer a Deus, queridos. Nós vivemos em um mundo onde todos os dias surge um escândalo no meio do povo de Deus. Nós vivemos em um mundo onde todas as horas, a todo minuto, acontece algo dentro, louvado seja o nome do Senhor, da igreja de Deus. Pessoas com mal conduta, com mal ação, com mau testemunho dentro da casa de Deus. Aí eu lhe pergunto, e você pode deixar nos comentários, essas pessoas de fato conhecem a Deus? Porque quem conhece a Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele não se envolve com as coisas deste mundo. Quem conhece a Deus tem prazer em agradar a Deus. Quem conhece a Deus é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Existem muitas pessoas dizendo que conhecem a Deus, mas usam de mentira, de engano com as pessoas. Isso não é conhecer a Deus. Isso não é ter conhecimento de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui encerrando a minha participação nesse momento. Mas veja o que diz o versículo. Eu queria ir mais além, porém o tempo não me permite. Mas veja o que diz o versículo 4. Aquele que diz eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Quando você vê um crente mentindo, você vê uma pessoa mentindo, ele não tem parte com Deus. Porque o pai da mentira é Satanás. O pai da mentira é Satanás. Se alguém mente usando para você o nome de Deus, dizendo que é servo de Deus, e anda mentindo para você, ele não é filho de Deus. Ele não tem parte com Deus. Porque a mentira procede do diabo. E ela tem um pai que é Satanás. Que fique esta mensagem ao teu coração. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo.